Amém, graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 11 a 13. Glória a Deus. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhe a vossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros, e para com todos, como também o fazemos convosco. Versículo 13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Paulo, ele escreveu a carta aos Tessalonicenses para lembrá-los do amor que tinha por eles, para mostrar essa gratidão. Tanto é que é uma carta muito agradável, porque Paulo elogia muito a fé, elogia o amor, elogia o companheirismo dos Tessalonicenses. Contudo, faz algumas admoestações, algumas exortações, porque a função do Evangelho é justamente ensinar, admoestar, aparar as arestas da nossa vida cristã. E Paulo faz isso. Em textos posteriores, dando continuidade a essa série, nós vamos falar sobre a vinda de Cristo, e Paulo fala sobre isso mais à frente. Então ele escreve a carta para lembrar do amor que ele tem pelos Tessalonicenses, mas também para instruí-los acerca da vida cristã. Toda carta paulina, ela tem basicamente dois caminhos. Paulo, ele é muito prático nisso. Ele tem o primeiro caminho teológico, ele faz uma exposição teológica, e depois ele vem fazendo uma exposição prática daquilo que ele falou, ou colocar em prática aquela mensagem que ele falou anteriormente. Essa é uma característica das cartas paulinas. E aqui no capítulo 3, ele fala justamente dessa questão prática, da vivência que os tessalonicenses precisavam passar. E isso é notório também para os nossos dias. No contexto anterior, que foi pregado a semana passada, quem estava aqui, o pastor Michel ministrou no início desse capítulo 3, e parou justamente no capítulo 10, no versículo 10, no qual Paulo deseja fazer uma viagem. Ele deseja ir a Tessalônica. Ele deseja estar com os irmãos. Contudo, ele foi impedido. Mas, em virtude desse impedimento, Paulo ora ao Senhor. Ele ora para que o caminho seja aberto. Ele foi impedido fisicamente de estar lá, mas ele ora. E justamente a mensagem desta noite é em relação à oração que Paulo fez. Oração pelo amor, para que o amor dos Tessalonicenses aumentasse, para que eles pudessem viver em santificação, aperfeiçoar a sua santificação diante de Deus. Irmãos, a oração, ela é uma disciplina para as nossas vidas. A oração tem um viés disciplinador. No mundo corrido que nós vivemos hoje, em que levantamos
já pensando no que fazer durante o dia. Muitas vezes esquecemos ou deixamos deliberadamente de nos colocarmos diante do Senhor. Dormimos, levantamos, saímos, passamos o dia inteiro resolvendo tantas coisas e nos esquecemos de dobrar os nossos joelhos e orar e agradecer ao Deus Todo-Poderoso que nos dá a vida, ao Deus que nos conduz em todos os momentos da nossa vida. Esquecemos de agradecer. E essa disciplina na oração precisa ser exercitada. O que mais nós ouvimos da humanidade, do ser humano hoje, é: não tenho tempo. Não posso fazer isso ou aquilo porque não tenho tempo. Então eu não oro porque eu não tenho tempo. Eu não faço o meu devocional diário porque eu não tenho tempo. Eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Mas se fizermos uma pesquisa rápida nas redes sociais, vamos ver que temos muito tempo. A grande dificuldade é organizar o seu tempo. Porque muitas das vezes, na nossa organização diária do tempo que temos, não priorizamos a oração e nem a leitura bíblica. Não priorizamos. Um dos problemas que vivemos, e isso é muito notório em nossos dias, é a questão da paciência. Para você orar, precisa ter paciência. Mas a agitação do dia a dia não permite isso. A agitação do dia a dia, nós somos tão elétricos que parar um pouquinho para orar, não tem essa paciência. Torna algo muito difícil. Estão compreendendo, meus irmãos? Passamos um filme em nossa vida. Justamente a palavra é para isso, para fazermos uma reflexão daquilo que estamos fazendo. E para nos colocarmos a sós com o Senhor, tem que ter muita paciência. Mas eu não tenho. A minha vida é corrida demais. A minha vida é muito elétrica, pastor. Meu irmão, desacelere a sua vida. Desacelere no seu dia. Acorde um pouco mais cedo, então. Mas não saia de casa sem fazer o seu devocional com o Senhor. Não saia de casa sem orar. A vida é tão agitada que esquecemos disso. Por isso é preciso exercer essa disciplina na oração. Nesse texto que nós lemos, eu queria destacar 3 pontos sobre a oração que Paulo fez e essa aplicação para nós. Primeiro ponto, Paulo ora pelas dificuldades básicas da vida. Primeiro, Paulo queria ir a Tessalônica. Ele queria sair, ele estava em Atenas e queria fazer essa viagem. E ele ora ao Senhor para que o caminho fosse aberto, para que ele pudesse chegar lá. Ele olhava as coisas comuns com os olhos espirituais. E esse é um desafio para todos nós, olharmos as coisas corriqueiras da vida, olharmos as coisas do nosso cotidiano como algo em potencial para o agir de Deus.
Mas geralmente nós só queremos olhar ou para Deus, ou para o agir de Deus, ou para o mover de Deus de alguma forma, quando estamos em perigo ou numa grande emergência. Nós não olhamos para Deus no nosso cotidiano. Nós não olhamos para Deus na nossa vida diária, na nossa vida comum. E Paulo justamente nos ensina isso, uma viagem. E você pode imaginar, pastor, mas naquela época não tinha carro. O Paulo poderia ir de camelo ou a pé, e era muito perigoso. Meus irmãos, mas hoje nós temos carros e continua sendo perigoso. Tem avião, o avião pode cair, continua sendo perigoso. Se você for a pé, pode ser assaltado. Continua sendo perigoso da mesma forma. Apenas foram aperfeiçoados as estratégias dos inimigos. Mas a nossa vida diária, ela precisa ser cheia de Deus. A nossa vida diária, a nossa vida comum, cotidiana, precisa ser exercida com disciplina diante de Deus. Não são nas grandes coisas que Deus... São nas pequenas coisas que Ele quer agir. É nas pequenas coisas que Ele quer te disciplinar, me disciplinar. São nas pequenas coisas que nós devemos observar o agir de Deus. E se nós entendêssemos que é num dia comum que Deus se manifesta, poderíamos melhorar o nosso relacionamento com o Senhor. E, consequentemente, teríamos mais alegrias no nosso dia a dia. Porque quando levantamos pela manhã, e isso todos nós somos tentados a já murmurarmos diante do Senhor. Ah, Senhor, acordar essa hora para ir trabalhar. O indivíduo nem glorifica da graça a Deus porque tem um trabalho que muitos estão precisando aí. Mas não murmura porque tem que acordar cedo para trabalhar. Porque tem que acordar cedo para estudar. Porque tem que dormir mais tarde para fazer um serviço. Meu irmão, dê glória a Deus porque você tem um. Dê glória a Deus porque você não está no leito, necessitando de ajuda. Porque aí quando chega num leito, aí que vai querer o agir de Deus, aí que vai ver os problemas, vai ver as dificuldades, e são muito grandes, eu não posso sair daqui, aí vai clamar a Deus. Não, clame a Deus nesses momentos cotidianos nossos. Porque quando as grandes dificuldades vierem, você já está preparado para suportá-las. O salmista entendia isso muito bem. Salmo 19, ele diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O salmista contemplava o agir de Deus no firmamento, no céu. Eu não sei quantos aqui já tiveram oportunidade de viajar em navio. Está no meio do oceano. Não tem coisa mais linda à noite no meio do oceano. Parece que o céu, ele desce. Não tem. As estrelas ficam tão brilhantes. É coisa fantástica. Quando eu viajava a serviço, meu irmão, eu subia no convés do navio à noite para ficar contemplando o céu. Você olhava tudo em volta, só água. Mas que coisa linda. Coisa de Deus. O salmista olha e fala isso, os céus declaram a glória de Deus. Mas nós não conseguimos contemplar essa glória hoje. Nós não conseguimos contemplar o agir de Deus, a lindeza da natureza que Deus fez. Porque a nossa vida é corrida demais. Muitas decisões importantes que tomamos na vida acontecem
do nosso cotidiano, meu irmão. São ações que vocês tomam diariamente. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Todos nós temos uma rotina, sim ou não? Você acorda, você vai trabalhar, você vai estudar, você à noite vai dormir. Essa rotina, às vezes, te suga de tal forma que no meio dela você não consegue encaixar Deus. Esse é o perigo que nós vivemos hoje. Nós deixamos Deus de lado e só lembramos dele quando estamos em terrível perigo. Quando algo acontece que sai da nossa rotina. Quando algo acontece que sai daquilo que planejamos, aí nós lembramos de Deus. Deus me ajude. Senhor, me salva. Senhor, faça isso. Senhor, dá a sua providência. Mas é nos momentos comuns que Deus quer agir. É nos momentos comuns que Deus quer mostrar que Ele é Deus na sua vida. São nos momentos comuns que nós temos que nos lembrar da maravilhosa graça do Senhor. São nos momentos comuns que nós precisamos agradecer a Deus pela vida, agradecer pela família, agradecer pelas lutas, porque é Ele que está dando força para você passar, meu irmão. Paulo ensina a orar justamente por essas coisas rotineiras. Ele sugere que podemos ter uma vida cotidiana sob a orientação de Deus. Sobre a orientação de Deus. Fazer as coisas como sob a orientação de Deus. Orar, pelo menos, entregar nas mãos do Senhor. Crer. Paulo ora para que Deus lhe abra o caminho para chegar a Tessalônica. Paulo dirige-se a Deus para ser guiado em suas dificuldades ordinárias da vida, do seu viver diário. Esse grave erro que nós persistimos em cometer, em buscar a Deus somente quando estamos desesperados. E Deus não me ouviu, aí desespera mais ainda. Isso não ocorria com Paulo. O que ele ia fazer? Ele colocava nas mãos do Senhor. Frequentemente, nos perguntamos por que é tão difícil o viver a vida cristã. A resposta é que talvez estejamos tentando vivê-la por nós mesmos. Hoje na aula foi interessante, o pastor falando, a soberania de Deus não nos exime da nossa responsabilidade. Não exime. As decisões que eu tomo aqui têm consequências. Se a pessoa ultrapassa um sinal vermelho, está assumindo a responsabilidade de causar um acidente e matar outras pessoas, como nós vemos aí. Se a pessoa bebe e dirige, está assumindo a responsabilidade de matar pessoas. Essa responsabilidade é intrínseca a cada um de nós. Não é culpa de Deus.
O próprio homem assume as suas responsabilidades pelos seus próprios atos. Aqui. Grande parte do nosso fracasso espiritual é porque não colocamos a nossa rotina diária nas mãos de Deus. Queremos resolver por nós mesmos. Façamos como Paulo assim o fez, e sejamos fortalecidos pelo Senhor. Segundo, Paulo orou para que eles pudessem ter um amor profundo uns pelos outros, versículo 12. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros. Aqui Paulo está falando da comunidade. Aqui Paulo está falando da igreja. Aqui Paulo está falando do relacionamento. Oro para que Deus os aumente em amor uns para com os outros. Irmãos, igreja não é perfeita. Igreja é local de adoração a Deus, mas é um local de relacionamentos difíceis. Porque cada um, apesar de servir a Cristo, tem uma cabeça diferente. E glória a Deus por isso, porque senão seríamos robozinhos. Graças a Deus que você pensa. Graças a Deus que você tem opiniões. Graças a Deus que você discorda de opiniões. Agora, a igreja é um local de comunhão. A igreja é um local em que Cristo é o cabeça e nós, como corpo, precisamos viver em comunhão e amar uns aos outros. As provações, as lutas podem nos destruir ou nos fortalecer. É isso que Paulo está falando aos Tessalonicenses. Aumente o amor de vocês uns para com os outros, porque as provações, quando vierem, não vão destruir, mas vão fortalecer. Se estiverem arraigados, firmes no amor, vocês conseguirão subsistir diante das provações. Porque a igreja sofre provação. Nós sofremos provação de fora, nós sofremos provações de dentro. Nós sofremos traições. Às vezes aquele que você mais ajudou é aquele que te apunhala pelas costas. Mas como servos de Deus, nós temos que dar glórias a Deus. E não desistir. Porque seria fácil, olha, aquele ali que eu mais ajudei me traiu. Então, eu não ajudo mais ninguém. Não é essa a nossa atitude? Você pega a pessoa, cuida dela, trata, ela te traiu, você não confio mais em ninguém. Ninguém mais agora para ter a minha confiança vai ter que andar 2 léguas comigo. E começa a colocar uma porção de barreiras. Não é isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina justamente o contrário. Cristo foi traído, mas lá, Pedro traiu, o negou. Jesus falava, vem cá, Pedro, vamos restaurar. Tomé, o senhor não vê o furo lá nas mãos dele, do lado, eu não vou crer. Vem cá, Tomé, toca aqui e vê. Os discípulos, quando Cristo foi pego, saíram desbaratinados.
Mas a palavra de Deus diz que quando eles estavam reunidos lá orando, Cristo apareceu novamente. Irmão, tem alguém que foi mais traído do que Jesus? Tem alguém que foi mais escarnecido do que Cristo? Tem alguém que foi mais humilhado do que Cristo? Tem alguém que foi mais desmoralizado do que Jesus, meu irmão? Jesus foi ao extremo de tudo. Um judeu sem roupa era uma blasfêmia. E lá na cruz Jesus fala assim: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então, meu querido, por que nós, como servos dele, porque sofremos uma traição, vamos dizer que não confiamos mais em ninguém? É para esses momentos que Paulo está falando. Porque se o seu amor, se o nosso amor estiver bem arraigado, nós conseguiremos subsistir diante dessas tentações, dessas lutas, dessas provações, para que o progresso espiritual da igreja aumente. Ele ora para que o amor dos tessalonicenses possa ser aperfeiçoado por Deus, sugerindo que o seu aumento não seja menos ou menor do que o começo, mas que aumente mais e mais. Mas uma característica que ele diz que é marcante: este amor provém de Deus. Você não ama por você mesmo. Você ama porque Deus te amou. Você ama porque Ele te amou primeiro. Você ama porque Ele se importou com você primeiro. Porque Ele mostrou como é amar. Irmãos, nós temos que trabalhar algumas coisas na igreja de Cristo. Primeiro, nós não podemos construir muros de relacionamento. Precisamos construir pontes. Construir muro é muito fácil. Construir muro é muito fácil. Eu não preciso me relacionar com ninguém, eu entro na igreja e saio e não preciso falar com ninguém, porque eu sou dono da minha vida, porque eu tenho o meu salário, eu pago as minhas contas, estou sendo bem claro, então eu não tenho que dar conta para ninguém. Engano. Se você vive na comunidade cristã, você tem que se relacionar com o seu próximo. É o primeiro passo, que se você não se relaciona com aquele que está aqui dentro, contigo, como se você vai se relacionar com aquele que está lá fora? Como que eu posso dizer, o apóstolo João já falava na sua carta, que amo a Deus, que não vejo, se eu não consigo amar o meu próximo, aquele que está perto de mim? É muito sério. E às vezes, quando saímos da casa do Senhor, é interessante, meu irmão, tem alguns que saem de cabeça baixa, para não falar com ninguém. Entra no seu carro e segue a sua vida. Meu irmão, a palavra de Deus, como o pastor falou aqui, tem que estar enxertada em você. E se essa palavra de Deus está enxertada em você, você tem que produzir fruto, como ele falou aqui. E produzir frutos, no mínimo, você tem que se relacionar com o seu próximo. Com aquele que está do seu lado aí. Uma igreja sem amor não tem comunhão com Deus. E eu digo mais, não adianta termos uma doutrina perfeita e exemplar se não tivermos amor. E Cristo, por intermédio de João, na primeira carta,
no Apocalipse, a carta de Éfeso. Jesus instrui isso. A carta de Éfeso fala justamente por isso. Éfeso era uma igreja perfeita em termos de doutrina. Era uma igreja perfeita em termos de ensino. Mas lá no capítulo 2 de Apocalipse ele fala: lembra-te de onde caíste e arrependa-te, volta ao primeiro amor. Irmãos, não adianta termos uma doutrina perfeita se não colocarmos em prática. E essa prática vai ser justamente o amor. Quando nós colocamos em prática. E aí eu já faço um adendo sobre missões. Como o irmão falou, e, pastor, mas eu não tenho chamado para ir. Mas você pode contribuir, você pode orar. Você pode ajudar de alguma forma. De alguma forma para ajudar, meu irmão. Nem todos são chamados. Vocês viram a dificuldade que é. Mas orar você pode. E muitos podem ir além, ajudar. Irmãos, se nós fizermos alguma coisa para alguém, esperando algo em troca, isso não é evangelho. Quando você faz, e você nem sabe para onde foi, mas você tem a convicção de que você ajudou por ordem de Deus, com certeza Deus estará te abençoando. Jesus também tratou essa forma de amar com muita propriedade, porque Ele já conhece os nossos corações. Em João, capítulo 17, versículo 20 ao 26, ele diz assim, na oração sacerdotal de Cristo: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que tens amado a eles como me tem amado. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado estejais neles também. Essa oração, acho que é uma das orações mais lindas da Bíblia. Cristo, perto da sua morte, ele poderia orar por tantas coisas. Ele invoca o nome do Senhor justamente para que a sua igreja fosse unida como ele é com o Pai. Então tem uma certa importância nisso. Ou melhor, tem toda importância isso. A igreja viver em amor. A igreja viver em unidade. A igreja viver em cooperação mútua. Irmãos, às vezes o irmão sai da igreja e você sabe que o irmão saiu da igreja, ou que não está vindo na igreja, porque vocês sabem quem senta do lado. Todo mundo senta mais ou menos no mesmo local. Você todo domingo vê e olha para o lado, não vê mais aquele irmão. Mas não tem coragem nem
ligar ou falar para alguém da liderança que está sentindo a falta do irmão. E muitas vezes alguns saem e não são procurados e falam, cara, que igreja que não tem amor. Não é desculpa. Longe disso. Mas eu creio que se nós atentássemos mais para isso, resolveríamos melhor algumas dificuldades que temos de relacionamento. Com certeza. E é isso que Paulo instrui aos Tessalonicenses. Amar na prática, não só de palavras. A vida cristã é uma escola. A igreja é uma escola maravilhosa para a vida. Porque é aqui que nós podemos nos relacionar. Mas a grande dificuldade é justamente essa. Passamos 4 meses na escola dominical falando sobre relacionamento. E já vai um puxão de orelha. 30%, se chegar, tá, 30% da igreja frequenta a escola dominical. Se chegar. O que você está fazendo domingo de manhã, meu irmão, que não está na casa do Senhor? Aí quer desenvolver a vida cristã dessa forma? A igreja tem um culto no domingo. Porque o de quarta, de oração, não vem ninguém. O sábado, jovens, só vem os jovens. Na escola dominical, vem cerca de 30%. E no domingo à noite, vem um, falta 2. Aí vai viver essa vida cristã. E quando surgem justamente os conflitos, há dificuldade. Vai se amparar em quem? Os conflitos na igreja são inevitáveis. Ah, pastor, eu saí porque eu não concordo com isso. Saí porque o irmão olhou atravessado para mim. Eu saí porque o irmão não falou comigo. Meus queridos, se nós formos ver aí fora os desigrejados, a grande desculpa é essa. Ninguém falou comigo. Os conflitos são inevitáveis e nos oferecem a oportunidade de crescermos verdadeiramente em amor. Sabe qual é a medida? Sabe qual é a medida? É como Paulo fala aos Efésios. Perdoai como Cristo vos perdoou a vós. Efésios capítulo 4. Essa é a medida. Quando você pensar em deixar de amar e não perdoar o seu irmão, pense. Perdoai como Cristo vos perdoou a vós. Aí nós vamos ter um parâmetro. Terceiro e último. Paulo orou para que eles pudessem ser santos na presença de Deus, até a volta de Cristo. Versículo 13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus até a sua vinda. A segunda vinda de Cristo nos motiva a viver uma vida de santidade. Se é que você ainda crê, porque muitos apostataram. Mas a segunda vinda de Cristo, isso nos motiva. Eu vou falar só da santidade. A segunda vinda, no capítulo 5, algum outro pastor vai ministrar aqui. Então vamos ficar só na oração pela santidade. Paulo nos ensina que a santidade, ou a santidade, ela tem que ser trabalhada diariamente em nossas vidas. A santificação do crente é o seu viver diário. A salvação
é um ato de Deus, puro e simples de Deus. Deus te salvou por meio de Cristo Jesus e ponto final. Creio que a igreja já está bem fundamentada nisso e não há dúvida. Agora, a vida cristã requer uma vida de santificação, uma vida de santidade, uma vida de renúncia do pecado. É isso que Paulo está incentivando aos Tessalonicenses. Vocês já estão salvos em Cristo. Vivam este amor e vivam uma vida de santidade, uma vida de purificação. Agora, também não podemos confundir e achar que essa vida de santificação é uma mera formalidade de atos externos. Eu cumpro isso e eu estou bem com Deus. Não é isso. A santificação não é para a salvação, mas ela faz parte da vida cristã. A santificação, ela é medida quando nós não temos a culpa diante de Deus. Não por atos externos. Não por roupas. Não por cerimônias. Mas por Deus. Nossa santidade não consiste também em nunca pecar. Porque se você não pecasse mais, não estaria aqui. Paulo fala bem claro isso em 1 Coríntios 15. Não é, mas a questão é viver no pecado. Não tem como uma pessoa transformada por Cristo viver no pecado. O pecado passa a ser um ponto na curva. Não o caminho. Estão compreendendo, meu irmão? Se você foi salvo, a sua vida precisa ser uma vida de santificação. Naquela época ali, Paulo tinha em mente justamente a volta de Cristo. Era bem evidente. Se nós atentarmos para Atos, nós vamos ver que os apóstolos já esperavam a volta de Cristo naquele momento ali. Então as coisas eram bem mais, eles incentivavam mais essa questão da santificação, da preparação de estar em Cristo, porque eles esperavam a volta do Senhor naquele tempo. A Bíblia diz que nós temos que perseverar, porque o passar do tempo faz com que a gente fique acomodado. E é isso que Paulo justamente combate. Não se acomode, mas ponha-se com a vida, conserve-se a vida de retidão. Conserve uma vida de retidão. A obra que Cristo fez na sua vida foi única. Contudo, você precisa produzir frutos. Nós precisamos. A vida cristã, ela não é só um resultado do conhecimento de Deus. Ou do conhecimento da vontade de Deus. A vida cristã é a prática da vontade de Deus. E a vontade de Deus é santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. Santificar é separar. Ser santo é ser separado. Separado de quê? Do pecado. Não é separado das pessoas. O que Paulo queria dizer, meu irmão, é que os nossos relacionamentos precisam ser pautados
em Cristo Jesus. Porque se ele não for pautado em Cristo Jesus, nós não temos como amar os nossos irmãos, nós não temos como nos santificarmos. Nós não vamos orar. Qual seria o argumento que eu poderia falar para vocês que os convencesse em viver uma vida cristã? Eu poderia falar todos os argumentos possíveis, humanamente falando. Nenhum seria suficiente. Mas eu digo um só: Cristo é suficiente para que você se santifique. Cristo somente. O grande pregador, John Wesley, ele dizia assim: se eu não tenho o que pregar, eu prego a Cristo e este crucificado. E ponto final. Se você não tem o que falar, fale de Cristo crucificado. Ele é suficiente. Porque se eu falar sobre Cristo crucificado, você vai se lembrar daquela cruz em que ele foi exposto. E com certeza, você como servo de Deus vai se constranger a servir melhor a esse Deus. Que possamos viver verdadeiramente em união, santidade e amor uns para com os outros.